Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 14, versículos 60, 61 e 62, perdão. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou aguentar um pouquinho o calor aqui para as folhas não voarem. Hoje, como diria o Gabriel, acho que eu estou um pouco pregador raiz, né? Com o esboço só em papel mesmo. Glória a Deus. Como os irmãos já devem ter recebido na mensagem hoje no WhatsApp, a pregação hoje é sobre encontros com Jesus. Encontros de Jesus com as autoridades. E eu estive conversando bastante com o Isaac sobre esse tema, porque quando o Senhor colocou no meu coração falar sobre este assunto, sobre este tema, se eu realmente fosse preparar mensagem a respeito deste tema, do encontro de Jesus com autoridades, nós teríamos pelo menos umas 9 mensagens diferentes. Porque foram vários os episódios que Jesus se encontrou com autoridades, inclusive no Antigo Testamento. E nós conversando sobre o tema, nós acabamos chegando à conclusão do que está hoje aqui e também vai estar na chamada, né, no WhatsApp ou no YouTube, quando autoridades encontram Jesus. O tema dessa série de mensagem é Encontros com Jesus. E da mensagem de hoje, quando autoridades encontram Jesus. E não só uma autoridade, mas várias autoridades, porque são vários encontros de Jesus com as autoridades. E eu sei que nessa série de mensagens, nós já viemos de uma mensagem muito impactante no domingo passado. Eu gostaria até de destacar uma coisa interessante que eu ouvi o Gabriel falando, porque quando eu ouvi o Gabriel falando isso, eu já estava sabendo que eu seria o próximo. E eu achei um pouco forçado ele dizer que o nível ia começar a subir, porque isso eu não posso garantir aqui hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração: a coisa não vai ficar mais bonita. E a mensagem provavelmente não seja a mais fácil de digerir. Mas eu gostaria que os irmãos, assim como eu tive que digerir, recebessem esse alimento junto comigo, para que possamos sair daqui edificados na palavra. Amém? Glórias a Deus. Em primeiro lugar, o que é uma autoridade? Isso é a primeira pergunta que nós temos que fazer para falar sobre encontros de Jesus com autoridades. Porque a primeira pergunta que é necessária, que é importante, é: o que é uma autoridade? O que significa autoridade? O que significa uma pessoa possuir autoridade, conquistar autoridade, exercer autoridade? O que significa isso? Autoridade, pela definição que encontramos no Google, onde qualquer um pode fazer uma pesquisa e encontrar, está escrito assim: direito ou poder de ordenar, decidir,
atuar ou fazer obedecer. E também aquele que detém esse direito ou poder. Agora vejamos bem, o direito ou o poder de ordenar, decidir, atuar ou fazer obedecer. E nós temos vários exemplos no nosso dia a dia de pessoas que têm esse tipo de direito ou de poder. A começar pela nossa casa, a começar pela nossa família. É claro que eu não quero entrar em discussões familiares aqui sobre autoridade, né? Mas eu sei que quem é filho sabe muito bem qual é a voz que mais causa temor e tremor dentro de casa quando se ouve uma chamada, um grito ou o nome. Fulano! Pior ainda é se o fulano for repetido mais do que uma vez. Lá em casa a gente tinha um problema. Eu e a Thalita temos um problema com a minha mãe, porque a minha mãe acertou direitinho na hora de escolher a sílaba tônica. Eu me chamo Felipe e a minha irmã se chama Thalita. Então, se você grita Felipe certinho, vai ficar Felipe. Só que se você grita Thalita, vai sair Thalita. A gente ficava meio confuso, às vezes, sem saber quem exatamente ela estava chamando, né? Mas, normalmente, a mãe, ela exerce autoridade na prática. Ela exerce autoridade. Ela é aquela que governa a vida doméstica do lar. Olha, pastor, sargento, pastor, esse comentário agora vai sair no vídeo, pastor. Vai sair, não ia sair porque o áudio não capta, né? Mas eu ouvi. Então, a mulher, a mãe, ela comanda a vida doméstica. Por mais que, biblicamente falando, nós entendamos melhor, em outras definições, quais são os conceitos de autoridade que definem marido e mulher, nós sabemos que, na prática, até o marido, frequentemente, precisa abaixar a cabeça para a mulher. É fácil para mim dizer isso aqui na frente da Nádia? Não é fácil dizer isso aqui na frente da Nádia, mas é uma realidade, né? Por que você colocou isso ali? Por que você não terminou de lavar a louça? Por que essa roupa toda ainda está jogada em cima da cama? Essas frases eu tenho certeza que não foram ditas por homens. Não estou dizendo que eu ouço essas coisas dentro de casa, de forma nenhuma. Não estou dizendo isso, né? Mas isso eu não vou deixar sair no vídeo, não. É um comentário que vai ficar guardado só aqui dentro das quatro paredes. Então, a autoridade é algo que tem a ver com o direito ou com o poder. E esse direito ou esse poder, ele pode vir das mais variadas fontes. Seja, de repente, por uma tradição, por uma escolha, por um consenso, por um voto, porque a maioria quis, porque aquela pessoa assumiu, tomou esse poder de assalto, ou porque houve uma conveniência para que essa pessoa exercesse ou não essa autoridade. É claro que dentro de uma família estável, saudável, cristã, a autoridade entre marido e mulher, ela é compartilhada de várias formas, sejam em decisões financeiras, sejam em decisões envolvendo a criação dos filhos, aquilo que vai se comprar ou deixar de comprar, a dívida que pode ou não se pode assumir, se vai se investir ou não em algum tipo de negócio. E as decisões vão sendo compartilhadas e a autoridade também vai sendo exercida de forma compartilhada. É claro que para certas atividades, para certas atividades do lar, um ou outro pode demonstrar mais habilidade para até exercer aquela autoridade, por estar mais presente no lar do que o outro, por ter mais conhecimento de causa do que o outro sobre aquela determinada área. Então, a minha discussão, a questão aqui, não é se nós vamos falar sobre o homem ter mais autoridade ou a mulher ter mais autoridade dentro do lar, né? Se nós vamos nos preocupar com as questões que o mundo tanto questiona a respeito dos ensinamentos bíblicos ou não.
mas o fato é que a autoridade existe. Nós reconhecemos quando alguém tem autoridade. Nós sabemos quando uma pessoa tem autoridade. Mesmo que nós não queiramos nos submeter a esta autoridade, mas essa autoridade, ela vai estar presente. Só que as autoridades que encontram com Jesus, que nós poderíamos gastar uma série de pregações falando sobre elas, são autoridades deste mundo, são autoridades desta terra. Se nós fôssemos falar de vários dos personagens que encontram com Jesus, que representam encontros de autoridades com Jesus, poderíamos, por exemplo, falar sobre Abraão. Quando ele vê aquelas 3 figuras se aproximando, e o próprio texto vai revelar que uma daquelas figuras era o Cristo pré-encarnado. E Jesus depois vai se referir a esse momento, vai se referir a este encontro, dizendo que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E aí, nessa afirmação, ele causa já um alvoroço entre os líderes religiosos, entre as autoridades religiosas da sua época. Poderíamos falar, por exemplo, sobre César. Jesus nunca encontrou pessoalmente com nenhum César, nem da época do seu nascimento, nem da época do seu ministério. Mas quando alguém questionou ele sobre César, Jesus trouxe a resposta exata para como se trata uma autoridade como César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele usa a imagem na moeda para mostrar que a autoridade desse mundo, uma autoridade desse mundo, só tem poder neste mundo, não tem poder sobre as coisas de Deus. Poderíamos falar também sobre o encontro de Jesus com o centurião de Cafarnaum, uma autoridade que conhecia o que de fato é, o que de fato representa ter autoridade. E na explicação do centurião sobre a autoridade, nós conseguimos aprender muito sobre o assunto. E conseguimos encontrar uma demonstração extraordinária de fé que Jesus não encontrou em nenhuma outra pessoa. O centurião, sendo uma pessoa responsável por pelo menos 100 soldados romanos, ele diz para Jesus, ele manda pessoas irem ter com Jesus. Porque em uma passagem fala do encontro dele com Jesus, mas outra passagem diz que ele manda empregados irem ter com Jesus. Ou seja, ele já exerce a sua autoridade para fazer um pedido. E transmite o recado. Eu tenho um servo dentro de casa, um criado, que está muito enfermo. Uma enfermidade quase para a morte. E Jesus se oferece para ir até a casa do centurião curar aquele empregado, aquele criado. Mas o centurião manda outra mensagem dizendo: não precisa vir até a minha casa, eu não sou digno de receber você na minha casa, Jesus. Porque eu sou um homem que também possui autoridade. E ele estava querendo dizer para Jesus: eu acredito na sua autoridade de realizar milagres. E eu, sendo uma pessoa que possui, que entende, que conhece de autoridade, quando eu dou ordem a alguém, essa pessoa vai lá e faz. Quando eu mando algo acontecer, aquilo acontece. Então, eu creio que pelo poder e autoridade que o Senhor possui, se o Senhor der apenas uma ordem, mandar apenas uma palavra, o meu criado sarará. Se o Senhor enviar somente uma palavra, o meu criado sarará. Então, Jesus, exercendo a sua autoridade para realizar curas e milagres, ele envia aquela palavra e naquele mesmo instante o criado, o empregado do centurião, fica curado. Poderíamos também falar de alguns outros encontros, como, por exemplo, quando Herodes, em Atos, resolve perseguir a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. E ao fazer essa perseguição sobre a igreja, ele se enche de orgulho e resolve
ampliar a perseguição. Ele inicia a perseguição e, ao ver que ela está surtindo efeitos, que ele está conquistando popularidade entre líderes religiosos, ele resolve ampliar a perseguição sobre a igreja. Em um momento em que ele está reunido com alguns dos seus servos, vamos dizer assim, alguns dos seus vassalos, pessoas que eram sujeitas a ele, ele vestido, Flávio Joséfo vai dizer que Herodes estava vestido com vestes resplandecentes, que ao se colocar em uma determinada posição onde estava se colocando o brilho do sol, as vestes dele emitiam um brilho extraordinário. E ele, ao discursar para a multidão, as pessoas começam a gritar para Herodes: mito, mito, mito. Alguém que estava dormindo, acho que acordou agora. As pessoas começam a gritar para Herodes: essa é a voz de Deus e não de um homem. As pessoas começam a glorificar, a exaltar Herodes, que não é o mesmo Herodes dos tempos de Jesus. Mas elas começam a exaltar Herodes, e Herodes aceita essa exaltação e essa glorificação e acaba morrendo, comido por vermes. Sente uma dor forte no estômago, agoniza por 5 dias e morre dessa doença. Esse foi o encontro de Herodes com Jesus. Ele aceitou ser glorificado, ele aceitou receber exaltação e recebeu na sua própria carne a condenação por isso. Poderíamos também falar sobre o encontro de Paulo com Jesus. Porque Paulo também foi um perseguidor da igreja. Paulo recebeu a autoridade de líderes religiosos também da época, dos principais sacerdotes. Ele recebe cartas para ir até Damasco, ampliar a perseguição que já tinha se iniciado em Jerusalém, para arrastar pessoas da igreja para a prisão. Só que no meio do caminho, o próprio Senhor Jesus para e encerra a autoridade de Paulo. O próprio Senhor Jesus mostra para Paulo que aquela autoridade que ele tinha recebido dos principais dos sacerdotes não servia de nada. E ali Paulo cai, se ele caiu do cavalo ou não, nós não sabemos, porque isso não diz claramente no texto, mas ele cai no chão, fica parecendo como que morto. Ao se levantar, os seus olhos estão embaçados, estão cegos por escamas que depois vão cair. Ele está uma pessoa tão exaltada em si próprio, tão colérico, como o próprio pastor Miguel já falou sobre isso hoje de manhã, estava agora dependendo de outros para poder andar. Mas esse encontro de Paulo com Jesus não leva ele à morte, mas leva ele a uma conversão genuína e verdadeira para que ele reconheça que toda autoridade vem do Senhor Jesus. Só que hoje, irmãos, eu gostaria de falar especificamente de 3 tipos de autoridade. De 3 tipos de autoridade que tiveram encontro com Jesus pouco antes da sua morte e da sua ressurreição. Porque nós conhecemos esse tipo de autoridade, nós convivemos com esse tipo de autoridade. E muitas vezes nós não enxergamos o mal que esse tipo de autoridade faz. Muitas vezes nós fechamos os olhos para o poder exercido por essas autoridades que não fazem o bem, mas procuram somente o benefício próprio. O primeiro encontro de Jesus está exatamente no texto que nós acabamos de ler, em Marcos, no capítulo 14. O encontro de Jesus com autoridades religiosas. Jesus é preso no meio da madrugada, graças à traição de Judas Iscariotes, e é levado até a casa de Anás, que era sogro do sumo sacerdote. E Anás interroga Jesus, sem obter nenhuma resposta.
e trazem acusadores até a presença de Jesus para dizer que ele tinha feito ou falado coisas que mereciam condenação. Mas essas pessoas começam a entrar em contradição. Jesus é enviado agora à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote oficial, aquele que era reconhecido por Herodes como sumo sacerdote. E se repete a mesma cena, eles começam a trazer falsas testemunhas que também entram em contradição, também começam a falar coisas que não eram fato, que não eram verdade sobre Jesus, e ele não responde nenhuma acusação. Até o momento que ele responde o sumo sacerdote dizendo, você que está dizendo, tu o dizes, é a frase que nós lemos no texto. E um soldado esbofeteia Jesus, dizendo para ele, como você tem coragem de falar assim? Esse lá é um jeito de você falar com o sumo sacerdote? E por fim, como nós lemos aqui em Marcos, capítulo 14, quando Caifás insiste em perguntar a Jesus se ele era de fato o Cristo, se ele de fato era o Messias, o Filho do Deus bendito, Jesus responde, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens no céu. Nesse momento, versículo 63, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, para que precisamos ainda de testemunhas? Só que Jesus já deixa bem claro que ele ali iria falar somente a verdade. E ao falar a verdade que ele de fato era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele grupo de homens resolve agora mais uma vez espancar Jesus e levá-lo até a presença de Pilatos para pedir a sua condenação, a sua morte. Aqueles homens, eles estavam preocupados com a sua própria autoridade, com o exercício da sua própria autoridade. Aqueles homens estavam preocupados com a sua própria visibilidade. Eles estavam preocupados se eles ainda eram amados pelo povo ou não. Eles estavam preocupados se a autoridade deles como líderes religiosos iria continuar sendo enxergada ou não. Eles não estavam preocupados em saber se Jesus era de fato ou não o Messias, mas eles queriam que Jesus não usurpasse mais a autoridade que eles possuíam. O encontro de Jesus com esse tipo de autoridade religiosa revela a real intenção delas, expõe as suas mentiras e revela o seu destino. Porque quando Jesus fala para eles, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens no céu, ele está se referindo ao Apocalipse. Quando a palavra de Deus nos fala que até mesmo aqueles que o transpassaram o verão, vindo nas nuvens no céu. Então, até mesmo aqueles que levaram Jesus à condenação, que levaram ele à morte, que levaram ele à crucificação, iriam ver a sua glorificação, a sua exaltação, e que toda autoridade pertence a ele. Que toda autoridade que eles tentaram exercer, que toda autoridade que eles tentaram levar adiante, que toda autoridade que eles tentaram comprar com o sangue de Jesus, eles não iriam conseguir obter, eles não teriam ela para sempre. Aí, quando olhamos para uma situação dessa, muitas vezes nós queremos olhar para fora, nós queremos pensar nas falsas autoridades religiosas de fora. E quando eu digo de fora, eu não estou falando de fora da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Amorim. É porque nós conseguimos enxergar falsos líderes religiosos em qualquer outra religião. Mas temos uma dificuldade enorme de encontrar os falsos líderes religiosos dentro do cristianismo. Temos uma facilidade enorme de encontrar um falso líder religioso, por exemplo, no catolicismo, nós sendo evangélicos. Mas nós ignoramos
e aceitamos tranquilamente falsos líderes religiosos dentro do meio evangélico. Pessoas que usam o poder e a autoridade religiosa que têm para simplesmente se manter lá, que não estão preocupadas se vão se converter ou não as ovelhas, os lobos, enfim, se essas almas vão se aproximar de Cristo ou não. Eles estão preocupados com o seu próprio dinheiro, estão preocupados com a sua própria editora, eles estão preocupados com a sua própria gravadora de CDs, eles estão preocupados com a sua própria visibilidade na televisão e indicar políticos para nós votarmos. É essa a preocupação desses líderes religiosos. Ah, não, mas eu assisti uma pregação daquele homem e ele era um homem de Deus, a pregação falou muito ao meu coração. Não, olha só até onde ele chegou. Olha só que visibilidade ele tem, que liderança ele tem. Olha quantas igrejas ele está fundando. Naquele dia, muitos virão em meu nome e dirão: em seu nome eu preguei, em seu nome eu curei, em seu nome eu expulsei demônios. E eu lhes direi: para trás de mim que eu não vos conheço. Mas para nós é mais fácil, é mais cômodo aceitar um sacerdote, um líder do sinédrio. É mais fácil, é mais cômodo aceitar um fariseu hipócrita. Para nós é muito mais fácil, é muito mais cômodo aceitar um escriba que diz aquilo que nós queremos ouvir. Porque quem fala a verdade está pastoreando ovelhas aqui. Quem fala a verdade, quem prega a verdade, não está preocupado com holofotes, não está preocupado com o número de seguidores do seu canal, não está preocupado se vai ter ou não ter uma concessão de espaço na televisão, não está preocupado se os seus DVDs vão vender ou não. Quem fala a verdade, quem é realmente enviado por Deus para pastorear o seu rebanho, para liderar as suas ovelhas, não está preocupado se o líder que foi eleito para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Vereadores, para o governo do Estado, para o governo federal, é ou não um cristão ou um evangélico, ou um seguidor de Jesus. Porque a nossa preocupação não tem que ser com os poderes desse mundo. A nossa preocupação tem que ser em servir aquele que possui todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E Jesus encerra assim o seu encontro com as autoridades religiosas. As autoridades religiosas que expõem a sua vontade de continuar exercendo a autoridade, que não estão preocupadas com o cumprimento das profecias, que não estão preocupadas se as pessoas vão conhecer ou não a verdade, mas que querem ter a pompa, que querem ter o reconhecimento, que querem ser vistas. Em seguida, Jesus é enviado. Do encontro com o sinédrio, ele é enviado até a presença de Pilatos. E, ao acusar Jesus de se autoproclamar Deus ou de ofender a lei, e os irmãos entendam bem uma coisa, havia uma regra, havia um procedimento para ser cumprido que foi completamente errado. E isso alguns já devem ter ouvido em outras pregações. Primeiro, que o julgamento de Jesus começa de madrugada. E segundo as leis romanas, nenhum julgamento poderia ser feito à noite ou de madrugada. Ele teria que ser feito à luz do dia para que ele tivesse validade. Então, eles começam o julgamento de madrugada. E, por fim, em um terceiro momento, eles se reúnem de manhã cedo para dar validade àquele julgamento e conseguir levar Jesus à presença de Pilatos, que é quem detinha a autoridade jurídica, penal, para que alguém fosse ou não morto. Os sacerdotes, eles só poderiam exercer esse direito de executar alguém se essa pessoa cometesse algum tipo de infração contra o templo. Se ela estivesse cerimonialmente impura e forçasse a entrada no templo, por exemplo.
Se essa pessoa tentasse entrar no templo, se fosse uma pessoa, até mesmo um não-judeu, se fosse um gentio, alguém de outra região, e tentasse forçar a entrada no templo, essa pessoa poderia ser morta pelo sacerdote. Só que Jesus não se enquadrava em nenhum desses quesitos, porque ele cumpria a lei. Então, eles precisavam encontrar algum tipo de acusação para que a autoridade romana, que era a autoridade jurídica daquela região, Pilatos, pudesse assim executar, pudesse assim levar Jesus à morte. E aí eles levam a acusação de que Jesus havia ferido uma lei religiosa e que ele estava incitando as multidões contra César, só que ele tinha começado desde a Galileia até chegar em Jerusalém. Quando Pilatos ouve que Jesus estava vindo da Galileia, ele pergunta: esse homem é galileu? E todos confirmam, ele é galileu. Então ele manda para Herodes, porque Herodes, nesse caso, Herodes Antipas, que não é o mesmo Herodes que morreu comido de bichos, Herodes era o responsável pela região da Galileia, era o representante romano na região da Galileia. Então, Pilatos manda Jesus para Herodes, que coincidentemente também estava ali em Jerusalém. E daí, Jesus inicia o seu encontro, um rápido encontro com a autoridade civil da sua época. Por que autoridade civil? Porque, apesar de haver grandes diferenças da forma como funciona a nossa legislação aqui, é como se estivéssemos falando do atual governador do estado do Rio de Janeiro e do governador de Minas Gerais, por exemplo. Atualmente, o governador do Rio de Janeiro é o Cláudio Castro, se eu não me engano, e o governador de Minas Gerais é o Romeu Zema. Só que, naquele momento, essas autoridades civis também tinham em si o direito de julgar e de levar pessoas, de condenar as pessoas à morte. E, curiosamente, as duas autoridades estavam reunidas na mesma cidade, em palácios ou alas diferentes de um mesmo palácio. Então, o responsável civil por Jesus, aquele que governava a região onde Jesus havia sido criado, era Herodes. E aí Jesus tem o seu rápido encontro com o governador da sua região, Herodes. É interessante, se os irmãos forem lembrar daquele filme A Paixão de Cristo, é interessante a forma como Herodes costuma ser representado nesse tipo de situação. E mais curiosa ainda, a forma como ele é interpretado neste filme, como uma pessoa mais caricata, até um pouco engraçada, que se direciona a Jesus interessado em ver algum tipo de milagre. E é exatamente isso que nós encontramos no texto a respeito de Herodes. Em Lucas capítulo 23, versículos 8 a 12. Lucas capítulo 23, nos versículos 8 a 12. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois desejava vê-lo havia muito tempo, por ter ouvido falar ao seu respeito, e esperava vê-lo realizar algum sinal. E Herodes lhe fez muitas perguntas, mas ele não respondeu nenhuma. Os principais sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com grande veemência. Então, com os seus soldados, Herodes tratou a Jesus com desprezo e, zombando dele, vestiu com uma roupa resplandecente e o mandou de volta a Pilatos. E Pilatos e Herodes tornaram-se amigos nesse mesmo dia, pois antes eram inimigos. O encontro de Jesus com a autoridade civil expõe a sua futilidade, efemeridade e os seus interesses escusos. Apesar do encontro de Herodes com Jesus ter sido muito rápido,
E apesar de Jesus não ter respondido nada a respeito das perguntas que Herodes fazia, ou os sinais que Herodes pedia, com essa atitude Jesus consegue revelar o quanto que o poder, o quanto que a autoridade de Herodes era fútil, era efêmera e tinha interesses passageiros, interesses escusos. Herodes não queria saber, ele não queria ouvir da sabedoria de Jesus. Ele não queria ouvir as palavras de Jesus. Ele não queria ter a sua vida transformada por Jesus. Ele queria que Jesus realizasse algum milagre, que mostrasse algum sinal, que de repente transformasse água em vinho, que fizesse alguém se curar ali na frente dele instantaneamente. Herodes estava mais interessado em ver algum tipo de coisa extraordinária do que ter a sua vida alcançada por Jesus. E o que é interessante é que esse mesmo Herodes é aquele que manda cortar a cabeça de João Batista e entregá-la em um prato. Herodes já tinha sido avisado há muito tempo por João Batista que viria aquele do qual João Batista não era digno nem de desatar as sandálias. Herodes queria já matar a João Batista, mas tinha medo de fazer isso por causa do povo. O que mostra, mais uma vez, que o interesse da autoridade civil, o interesse daquela autoridade ali que exerce governo sobre uma região, sobre algumas pessoas, é simplesmente também continuar se mantendo no poder. É continuar sendo bem vista pelas pessoas. É continuar ganhando mais autoridade. É continuar dominando mais territórios. É continuar ganhando mais pessoas para o seu time, ou para a sua facção, ou para o seu partido. Essas autoridades no mundo não estão preocupadas se Jesus é aquele que havia de vir. Elas não estão preocupadas se Jesus pode fazer uma transformação, uma mudança real nelas mesmas. Elas estão preocupadas se podem usar o nome de Jesus para continuar exercendo e ampliando a sua própria autoridade. Porque se batizar no Rio de Jordão é a coisa mais fácil do mundo. Porque pedir a bênção de um pastor, que também é político, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, demonstrar frutos de arrependimento é só para aquele que realmente deixa o seu coração ser tocado e transformado pela pessoa de Jesus. É interessante que, junto de Herodes, desde a época do nascimento de Jesus, quando governava ainda Herodes o Grande, surgiu um grupo de pessoas que batia palmas para tudo que Herodes fazia. Não que exista algum tipo de pessoa assim no nosso mundo, né, na nossa época, mas havia um grupo chamado de herodianos, que foi também o mesmo grupo que resolveu experimentar ou testar Jesus, perguntando se era lícito ou não pagar tributo a César. E é quando Jesus responde que tem que se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os herodianos acreditavam que Herodes o Grande é que era o verdadeiro Messias, porque Herodes o Grande fez uma reforma extraordinária no templo, reergueu o templo, embelezou o templo e entregou para os judeus um templo que eles nunca tinham visto nem na época de Salomão. Como que um rei, como que uma autoridade civil que traz um benefício tão grande para o povo de Israel, não pode ser alguém escolhido por Deus? Por que a igreja, nos dias de hoje, ainda espera que homens com as mãos sujas de sangue, que homens que têm interesses escusos, venham trazer benefícios para que nós confiemos nele e coloquemos neles a nossa esperança? Era exatamente o que os herodianos faziam. E sabe qual é o detalhe? É que Herodes não era judeu. Herodes vinha de uma família que remontava a Esaú. Ele não era israelita. Ele não era da tribo de Judá.
ele não era da tribo de Benjamim ou de Simeão, para até ficar um pouco mais próximo. Ele era de outro povo e tinha assumido o poder sobre a Galiléia e sobre Judá por causa dos romanos. A autoridade dele era completamente mundana, mas as pessoas preferiam acreditar que ele era o Messias prometido, que ele era a pessoa escolhida por Deus para exercer o poder na terra, só porque ele deu um templo de presente. É tão fácil nós escolhermos uma autoridade ou elegermos alguém como nosso representante porque ele ajudou na construção de um templo. É tão fácil acreditar nas promessas de alguém só porque este alguém resolveu interferir nos nossos interesses, nos ajudando. E essas mesmas pessoas entram lá e roubam, e mentem, e descumprem as suas promessas, e nós fingimos que nada aconteceu. Porque, mais uma vez, deixamos que as autoridades deste mundo exercessem influência sobre a nossa vida. Herodes era cercado de Herodes Minions. Era cercado de Herodes Minions. Mas eu quero acreditar que hoje não existe ninguém no meio da igreja que seja crente verdadeiro no Senhor Jesus, que vá se deixar levar por esse tipo de conversa esfarrapada. Eu sei que é difícil glorificar, irmãos. E não estou nem esperando por isso. Porque para mim também foi difícil enquanto eu estava lendo. Só a Nádia sabe. E por fim, após zombar de Jesus, após desprezar Jesus, após ignorar a pessoa de Jesus, porque ele estava preocupado só com o seu próprio poder e autoridade, Herodes envia Jesus de volta para Pilatos. E agora Jesus está diante da autoridade jurídica do seu tempo, aquele que exercia o pleno poder de tirar a vida de alguém, aquele que poderia matar Jesus, se ele o julgasse assim apropriado. E ao encontrar novamente com Jesus, Pilatos enche ele de interrogações, enche ele de perguntas. Em João, no capítulo 18, a partir do versículo 33, Pilatos começa a questionar a Jesus se ele era o rei dos judeus, se ele era o filho de Deus, quem ele era, de onde ele havia vindo, de onde vinha o poder dele, se ele tinha algum tipo de autoridade. Ele começa a questionar a Jesus o que Jesus havia feito. E Jesus dá uma resposta que nós temos que gravar no nosso coração. João, capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. O reino de Deus não é daqui. Aqui onde nós estamos, nós vislumbramos prévias, teasers, trailers daquilo que vai ser ainda o reino de Deus, mas o reino dele não é daqui. Por mais que homens investidos de autoridade mundana, por mais que homens que acreditam ter algum poder queiram se levantar para dizer o que a igreja tem ou não tem que ser, o reino de Cristo, que é o cabeça da igreja, não é deste mundo e não pertence a estes homens. Então, tu és um rei? Pilatos pergunta. Jesus responde, és tu que dizes que eu sou um rei.
Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. O que é interessante é que sempre fica uma interrogação nas nossas mentes, e sempre voltamos para aquele mesmo versículo que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Jesus, ele dá uma pequena chance para Pilatos. E ele fala: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? E sai. Pilatos também não quer saber da verdade. Pilatos também não quer saber se aquele Jesus que está ali realmente é o Filho de Deus ou se o reino dele é um reino que precisa ser seguido. Pilatos revela a fraqueza do seu julgamento, a falibilidade do seu poder, a necessidade que ele tem de manter a própria imagem acima de tudo. Porque Pilatos já havia promovido perseguições em Israel. Pessoas já haviam morrido por causa dele. Por causa das ações dele, pessoas já tinham sido levadas à morte. Pessoas tinham morrido sob a autoridade daquele homem, que era um ex-militar que havia recebido o poder e a autoridade de Roma para governar sobre Judá. Mais uma autoridade que era deste mundo. Mais uma autoridade que tinha uma carreira extraordinária neste mundo. Mais uma autoridade que tinha um poder, que tinha nome, que tinha visibilidade neste mundo, mas não queria conhecer, não queria receber o poder e a autoridade do Rei dos Reis. Ele estava preocupado porque, como ele já havia promovido perseguições aos judeus, matando pessoas ou deixando que pessoas morressem, e haviam já havido várias revoltas, várias sedições em Judá que ele não tinha conseguido conter de forma apropriada, ele estava com medo que acontecesse outra revolta por causa de Jesus. E tenta então entregar Jesus de volta, tenta livrar Jesus da morte, não porque ele estava preocupado em fazer justiça, mas porque ele estava preocupado com a própria imagem e exercício da autoridade dele. A necessidade de manter a própria imagem acima de tudo, a necessidade de não fazer necessariamente um julgamento justo, de não fazer cumprir aquilo que era verdade, mas simplesmente aparecer como um homem bom. Aparecer como alguém da verdade sem seguir a verdade. Aparecer como alguém que ama um judeu odiando os judeus. Aparecer como alguém que ama a igreja sem se importar de fato com o que é a igreja. Aparecer como alguém que é cristão sem de fato, de verdade e na prática, ser um cristão. E mais uma vez, após mandar castigar Jesus, açoitar Jesus, Pilatos tem outra conversa com Jesus. E ele diz para Jesus: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade? João capítulo 19, versículo 10. Não sabes que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? E Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. E, mais uma vez, Jesus deixa subentendido uma mensagem escatológica nessa passagem. Jesus fala para Pilatos: você está vendo todo esse poder que vocês acham que vocês têm? Está vendo todo esse poder que vocês mesmos dão uns para os outros? Essa autoridade, esse poder que vocês têm, foi dado pelo meu Pai. Ele permitiu. Ele permitiu que vocês tivessem esse poder, que vocês tivessem essa autoridade passageira.
Por isso, aquele que me entregou a você incorre em pecado maior. Sabe o que Jesus está querendo dizer através dessa pequena frase? Através dessa pequena mensagem? Existem pessoas que acham que têm poder sobre a igreja. Existem pessoas que acham que podem mandar na igreja, que podem entregar a igreja a leis, a legislações, a isenções de impostos, a seja lá o que for para manipular a igreja. Mas essas pessoas que tentam se levantar contra a igreja ou manipular a igreja não sabem o mal que estão cometendo e não sabem o tipo de julgamento que ainda hão de enfrentar. Porque um dia, todo o rei, toda a autoridade, toda a potestade que há nesta terra, há de dobrar os joelhos diante daquele que vive e reina eternamente, e hão de ser julgados pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas omissões, e por terem achado que poderiam ter autoridade sobre um reino que não pertence a este mundo. E para encerrar, irmãos, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um versículo muito conhecido, né? Todos nós já ouvimos esse versículo, já ouvimos pregações sobre esse versículo. É a grande comissão que nos chama a ir pregar o Evangelho para o mundo. Correto? Só que tem uma pequena palavra aqui nesse versículo, muito importante. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é portanto. Jesus está dando uma ordem para que nós venhamos expandir o reino dele, para que o reino dele, que é o reino de Deus, venha crescer e alcançar todas as nações. Só que esse portanto é porque Jesus fala no versículo 18, para quebrar toda a soberba e arrogância das autoridades desse mundo, que acham que podem mandar na igreja, que acham que podem exercer influência na igreja, que acham que podem conquistar aquilo que querem da igreja. Jesus fala: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Não há lugar onde a igreja não possa ir, avançar, crescer e exercer a autoridade que Jesus já recebeu. Porque toda, não é pouca, não é alguma, não é uma pequena, mas toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus encontra com autoridades antes de morrer, essas autoridades fazem aquilo que querem. Mas um dia, esses mesmos que exerceram essa efêmera e falsa autoridade vão descobrir quem é que realmente tem toda a autoridade. E nós estaremos lá para encontrar com ele nos ares e estar presentes no julgamento de todas as nações, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para o ministério.